Seja muito bem-vindo ao canal Guardei a Fé. Estamos trazendo aqui para o canal mais um vídeo, mais uma mensagem. Mas antes, se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações e não perca nenhum vídeo aqui do nosso canal. E deixe o seu like nesse vídeo para que ele possa ganhar relevância aqui no YouTube e assim possamos ajudar o maior número de pessoas possíveis. A meditação de hoje é a seguinte: ser mãe é o sonho da maioria das mulheres. Não digo todas, mas da maioria. Só que para que esse sonho seja realizado, a mulher sabe que tem todo um processo. Desde o início da gestação até o parto, tem um processo de 9 meses, onde a mulher tem que se cuidar, tem que se tratar, tem que fazer os seus exames, para que a criança possa nascer em perfeitas condições. Só que entre a alegria de sentir uma vida gerando dentro dela e ver aquela vida em seu colo, ela sabe que no meio desse trajeto existe a dor do parto. Por mais que a pessoa venha optar por uma cesariana, de certa forma ela sentirá uma dor. Possa não sentir no momento, mas quando a anestesia passa, em algum momento ela vai sentir aquela dor. Mas enfim, o nascimento do sonho daquela mulher, de alguma forma, passou por todo um processo. Antes dela ter esse sonho nas mãos, no seu colo, ela teve que enfrentar a dor para que esse sonho pudesse se tornar realidade. Não é diferente na vida de um cristão. Por exemplo, existem muitos cristãos principalmente, que criticam outras pessoas, que perdem a paciência com outras pessoas que estão começando na fé e julgam essas pessoas, acreditando que essas pessoas que estão caminhando na fé, que tudo é novo para elas, toda essa caminhada é nova, tudo que ela tem que fazer, o que ela tem que abrir mão para poder agradar a Deus, é tudo novo. Então muitas pessoas começam a perder a paciência com essas que estão agora começando na fé. E chegam até julgar essas pessoas, dizendo que elas não querem nada, elas estão apenas se enganando, perdendo tempo, que Cristo não é para ela, que aquela pessoa não é uma escolhida de Cristo, enfim. Os próprios cristãos que têm a obrigação, que têm o objetivo de ajudar outras pessoas, de formar homens e mulheres de Deus, são os primeiros a desistirem no meio do caminho. Nós sabemos que ninguém se torna uma pessoa de Deus da noite para o dia. Ninguém se torna um cristão legítimo da noite para o dia. Ninguém, absolutamente ninguém. Todas as pessoas que começaram na fé, todas as pessoas que caminharam os seus primeiros passos na fé, dia após dia foram aprendendo, foram se moldando, foram abrindo mão de prazeres, de desejos, de amizades, de coisas que lhes afastavam de Deus. Então tudo isso é um processo. Para que o Espírito Santo possa habitar dentro de uma vida, é um processo. Como pode um espírito que é santo habitar dentro de um corpo que não é santo? Dentro do coração de uma pessoa que é cheio de mágoas, ódio. A pessoa não sabe perdoar. A pessoa ela é mentirosa. A pessoa tem vivido em uma vida totalmente longe de Deus. É impossível. É como se você quisesse beber uma água limpa, mas colocando aquela água num copo sujo. A sujeira que está naquele copo vai contaminar aquela água. Não que o Espírito Santo seja contaminado por qualquer tipo de pecado. Não. Simplesmente ele não vai entrar naquela vida, porque o ambiente não é propício a ele. Aquele corpo, aquele coração ainda não está preparado para
ser a morada do Espírito de Deus, porque essa é a vontade de Deus, morar em nós, morar na nossa vida. Você vê que Jesus disse isso: e viremos até ele e faremos nele morada. O próprio Jesus disse isso, que ele viria e faria em nós morada. Ele quer morar em nós, mas como que ele vai morar em um coração, em uma casa, digamos assim, espiritualmente falando, se ela estiver suja? Aí entra a importância do cristão de formar discípulos, de formar outros cristãos, de ensinar as pessoas o caminho que elas devem seguir. Foi o que Jesus fez. Veja o histórico dos discípulos. Não eram pessoas perfeitas, eram pessoas errantes, eram pessoas que não tinham, humanamente falando, capacidade alguma de seguir a Cristo. Mas Deus os escolheu e cada sermão, cada pregação, cada ensinamento de Jesus, de alguma forma, aquilo ia moldando os discípulos. Aquelas palavras entravam naqueles discípulos e com certeza acontecia uma mudança dentro deles. Então, durante todo o ministério de Jesus nesse mundo, ele foi moldando aqueles que o seguiam. Ele foi trabalhando espiritualmente falando para mudar o pensamento, mudar a maneira deles acreditarem em Deus e, consequentemente, foi ensinando-lhes o caminho. E eles foram obedecendo e se adaptando à vontade de Deus. Nada foi da noite para o dia. E para você ver que mesmo depois de todo o ministério de Jesus nesse mundo, ele ainda foi traído. Mesmo com o passar do tempo, mesmo nos 3 anos de ministério de Jesus, mesmo assim, ele não conseguiu fazer com que Pedro não o negasse. Ele não conseguiu impedir com que Judas não o traísse. Então, para você ver que não se forma um cristão da noite para o dia, não se forma uma mulher de Deus ou um homem de Deus da noite para o dia. Você vê que Judas cometeu suicídio, enfim, mas Pedro, mesmo negando a Jesus, ele se reconciliou e tornou-se um dos líderes da igreja primitiva. E, consequentemente, aqueles discípulos que foram escolhidos, que foram moldados segundo a vontade de Deus, eles fizeram outros discípulos, eles ensinaram outras pessoas, até que o Evangelho chegou em nós. Então, eles foram espalhando a palavra, eles foram fazendo mais discípulos, porque essa é a função do cristão. A função do verdadeiro cristão, a função do cristão legítimo é fazer mais discípulos, ensinar pessoas e aquelas pessoas venham ensinar outras pessoas e assim possamos ganhar almas para o reino de Deus. O trabalho que fazemos aqui no canal, as mensagens, toda a nossa dedicação de todos os dias praticamente postando vídeo no canal é exatamente para isso, para que assim por meio da palavra de Deus possamos ajudar pessoas, possamos moldar pessoas, formar discípulos e que esses discípulos possam formar outros discípulos. Essa é a visão do cristão. Jesus disse: ide e fazei discípulos. Então nós temos que fazer discípulos. É fácil? Não. É difícil. Mas quando nós temos a vocação para poder ajudar outras pessoas, assim como Deus nos ajudou, então o Espírito Santo faz o nosso trabalho frutificar. A Bíblia diz o seguinte em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 16, só para finalizar esse vídeo: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Então, o primeiro passo para que possamos formar um discípulo é ser verdadeiro com ela, é mostrar o que é certo, o que não é, o que é correto e o que não é, e se ela quiser, ela vai aceitar, e com o tempo ela vai se moldando e o coração dela, com o passar do tempo, vai sendo preparado para que ali o Espírito Santo possa morar. Continuando, diz: os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem
querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Olha só, olha o que Paulo disse: até ser Cristo formado em vós. Ele usou a expressão sofro dores de parto, porque para que uma criança, um ser humano, ele possa nascer, existe todo o processo do parto, como falamos no início do vídeo. E esse processo não é fácil. Esse processo também é doloroso, principalmente no parto. Por isso, não se forma um cidadão dos céus da noite para o dia. Tudo requer tempo. Então, não importa o que venhamos enfrentar, se somos de Deus e somos vocacionados em ajudar pessoas e assim ajudarmos o reino de Deus, levando para Deus mais almas, então nós temos que sofrer dores de parto. Temos que, a cada dia, moldar essas pessoas. Não desista de ninguém. Se tem alguém que você acompanha, lute por essa pessoa, faça o seu máximo para que você possa formar nessa pessoa um caráter de Deus e que essa pessoa possa formar outras, tá bom? Essa palavra é para você que tem essa vocação de fazer discípulos. Deus abençoe a todos.